vamos falar sobre coleta de lixo, resíduos sólidos, como vamos tratar desse tema ao longo dos próximos anos. Para isso, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente conversa com o Luiz Gonzaga Alves Pereira, que é vice-presidente do Instituto Valoriza Resíduos, que nos atende gentilmente na tarde desta segunda-feira. Como vai, Luiz Gonzaga? Boa tarde para você. Boa tarde também para você, Ronald. Tudo bem? Tudo ótimo. Alguém usa os dois últimos sobrenomes? Desculpe. Alguém usa os dois últimos sobrenomes ou normalmente te chama apenas de Luiz Gonzaga? Me chamam de Gonzaga. Ah, de Gonzaga, tá perfeito. Eu não sei se em virtude do cantor, Pode que não ser. tem nada a ver o meu nome, mas enfim. Mas pelo menos é uma referência das melhores, importante que destaquemos isso, né? Luiz, me fala uma coisa, a gente tem, eu estava acompanhando o trabalho que vocês fazem no Instituto Valoriza Resíduos e todas as empresas que vocês reúnem, empresas espalhadas por todo o Brasil desse setor, e as discussões cada vez são mais interessantes no que diz respeito ao trato do lixo das grandes cidades. Isso não envolve, esse tema está sempre sendo discutido aqui em São Paulo, mas isso envolve cidades do Brasil inteiro. A gente evoluiu ao longo dos últimos anos no trato dos resíduos que nós mesmos geramos, ou a gente tem um caminho muito árduo pela frente para dar a destinação correta? As duas coisas são verdadeiras. Primeiro, eu entendo que nos últimos anos, relativamente ao país e às capitais brasileiras, a gente pode considerar que nós tivemos uma evolução, especialmente na região sul-sudeste. Ainda carecem de melhorias as regiões norte e nordeste do Brasil, e entre as quatro regiões, representando os dois conglomerados, a gente pode encontrar um centro-oeste ainda com algumas dificuldades. A verdade é que o Brasil, com uma extensão territorial continental, ele carece ainda de bons costumes nessa área de resíduos. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, no ano passado, nós geramos 80 milhões de toneladas. É um número bem razoável. O problema não é só a geração, o problema está na destinação. Este, de fato, é o obstáculo que nós precisamos superar. Nós temos hoje, no Brasil, perto de 3 mil cidades que ainda destinam os seus resíduos em lixões. Ou seja, aquele local a céu aberto, onde não há nenhum tratamento, onde você não capta gás, onde você não tem um tipo de destinação dentro das normas e das leis brasileiras. Nós vamos ter ainda algumas dificuldades. Estamos evoluindo, ainda um pouco. Eu acredito que precisamos, não obstante a legislação ser boa, precisamos dar uma cutucada nos senhores prefeitos, que às vezes se esquecem que o meio ambiente é algo prioritário em função de que ele acerta em cheio a saúde pública. Se você não cuida bem do lixo, você tem problemas com saúde pública. Há um estudo, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que diz que se você aplica bem R$1, no caso é $1 a referência, em tratamento, em gestão de resíduos sólidos, você lá na frente vai economizar $4 em termos de saúde pública. Ô Gonzaga, mas não tem lei para que os prefeitos cumpram e, por exemplo, no caso específico, que é o extremo de tudo isso, que é a permanência, a existência dos lixões a céu aberto, sem nenhuma destinação, nem o uso disso para a captação de gás, como você mesmo citou, não tem lei para ser cumprida por esses prefeitos? Tem lei, e tem uma lei, inclusive, muito mais recente, que tem cerca de 2, 3 anos, em que esta lei estabelece, inclusive, que é responsabilidade do prefeito fazer com que a população participe deste negócio chamado gestão de lixo. Ou seja, a população deveria pagar o reembolso
deste trabalho que é de coleta, de transporte e de destinação final. Você veja, por exemplo, o exemplo que nós estamos vivendo hoje, nos últimos 2, 3 dias, na cidade de Guarulhos. Por falta de pagamento da destinação final, os coletores pararam, porque você não tem local para levar. Então, se o prefeito tem uma informação, ele sempre se baseia no aspecto de que isso não é politicamente correto para ele, que isso tira voto. Essa é o grande pensamento da maioria dos prefeitos no Brasil. Fala de taxa de lixo, já acha que isso daí vai tirar voto, então nem toca no assunto. Pois é, mas aí eu te pergunto, nós não temos celulares, nós não temos telefonia, nós não temos água, energia e uma série de serviços similares ao recolhimento do lixo. Então, dizer que não pode cobrar a taxa do resíduo, isso é tentar enganar a sociedade, porque, na verdade, a prefeitura não tem uma fábrica de moeda. A única fábrica de moeda que tem no Brasil é lá no governo federal, e tem uma legislação muito difícil na hora de emitir. Então, o prefeito, ele não quer tomar atitudes que podem parecer, essas atitudes, algo que não possibilite a ele ser amigo da sociedade. Ser amigo da sociedade é você ser eleito e cumprir adequadamente com o seu mandato, com as bondades, com as dificuldades e todos os equilíbrios que advêm do cargo de prefeito da cidade. Ô Gonzaga, lá em Guarulhos eu recebi várias mensagens aqui, tenho recebido de ouvintes que têm lidado ao longo dos dias com montanhas de lixo em determinados pontos ali da cidade vizinha aqui de São Paulo. Isso é um problema do quê? De falta de pagamento, é isso? A prefeitura certamente não quitou a destinação final, que é privada, e o empresário também não pode ficar sem receber. Ele cumpriu a jornada de trabalho dele, ele cumpriu aquilo que está em contrato, então ele tem o direito de dizer, olha, enquanto o senhor não me pagar, eu não posso ficar recebendo aqui ad eterno gratuitamente. Então, o problema é falta de pagamento na entrada do aterro. Precisa liquidar o serviço prestado, e esse serviço é prestado em um mês, recebe no início do mês. Porque as empresas, é um negócio como outro qualquer. A empresa precisa também de ter geração de caixa para poder conduzir o seu dia a dia. Esse é o problema em Guarulhos hoje. Gonzaga, me fala uma coisa, se você pudesse elencar as responsabilidades, tem a responsabilidade do poder público, a gente está falando aqui de uma delas, mas tem a responsabilidade do cidadão. Entre as responsabilidades, que tamanho é a responsabilidade do cidadão que gera o lixo e principalmente aquele que descarta de maneira indevida o lixo que ele mesmo produz? Nós temos cidadãos e temos cidadãos. Aquele cidadão que faz a sua parte, que vamos dizer assim, colocar o seu lixo dentro de um recipiente no horário correto, para que o caminhão coletor passe e não fique ali horas e horas exposto, esse cidadão está contribuindo de uma maneira efetiva para que a gestão de resíduos possa ser produzida de uma forma correta. Agora, existem também os maus cidadãos. O caminhão acaba de passar, o cidadão joga o saquinho, porque ele não quer que fique dentro da casa dele. Então, ele joga lá na porta. Eu tive uma liderança em uma das empresas concessionárias na cidade de São Paulo durante 10 anos, a Loga. E a gente fazia um trabalho de, vamos dizer, consciência ambiental. Falar com o cidadão o seguinte, olha, este lixo é algo que você gerou e que você tem a responsabilidade por lei desta geração e você deve colocá-lo naquele horário estabelecido em comum acordo pela prefeitura e pelo prestador de serviço. E não deixar na rua à vontade, porque vêm animais, vêm pessoas que removem, porque acham que tem latinha, que tem algo que possa trazer riqueza para esses catadores. Então, este é o ponto nosso, vamos dizer, dos geradores
domésticos, mas tem a responsabilidade maior, que é a do prefeito, da prefeitura, porque, por lei, o assunto resíduos sólidos é responsabilidade da prefeitura de cada município. Então, as responsabilidades são compartilhadas e, muitas vezes, o próprio prefeito se nega a fazer aquilo que a legislação determina. Você veja, recentemente, a questão de 2 ou 3 anos, na Política Nacional de Saneamento, foi feita uma legislação onde o prefeito deveria estabelecer a cobrança. 40%, não mais do que isso, estabeleceu a cobrança, o que leva a um problema sério, porque se a prefeitura não tem o dinheiro para pagar este serviço, acaba ocorrendo o que nós estamos vendo na nossa vizinha Guarulhos. Ô Gonzaga, me fala uma coisa, nós estamos conversando aqui com o Luiz Gonzaga, que é vice-presidente do Instituto Valoriza Resíduos. Estamos falando sobre coleta, sobre destinação, entre outros temas aqui. Gonzaga, me fala uma coisa, tem um outro aspecto que envolve o cidadão, que é ele achar que a esquina de onde ele mora tem a mesma função de uma caçamba, né? Então ele faz ali uma pequena obra na casa dele e joga ali o que restou de cimento, de piso e tudo mais. Ele compra um sofá novo e aí ele, muitas vezes, não é ele que faz. Ele chama alguém para fazer, né? Eu moro num bairro, por exemplo, que é a Pompeia, e tem algumas esquinas e lá tem muitos prédios, né? O que passa? Passa o catador. Esse pessoal que vem com o carrinho e vai catando coisas. E o cidadão do prédio, que mora num prédio e que quer se desfazer de alguma coisa, ao invés de dar a destinação, levar num desses lugares que recebe esse tipo de resíduo, ele prefere chamar o cara que está passando com o carreto para que ele jogue onde ele bem entender, porque ele tira a responsabilidade dele. Quem é que tem que punir e por quê que as pessoas não são punidas de verdade pelo descarte irregular de lixo em São Paulo? Veja bem, nós temos uma excelente legislação, mas eu diria para você que nós carecemos de uma maior fiscalização e aplicação da legislação, porque só mexendo no bolso, eu vou ser muito sincero, podem não gostar, mas só mexendo no bolso a coisa se resolve. Você veja, esse exemplo que você acaba de dar, durante um carnaval aqui em São Paulo, acho que 3 ou 4 anos, o ministro do Meio Ambiente me ligou e disse assim, olha, eu estou vendo aqui exatamente um caminhão recolhendo a caçamba, dando a volta no quarteirão e descarregando no outro. Isso é possível. Isso é muito comum em várias cidades do Brasil. Por que é comum? Porque não há a aplicação da legislação. O cidadão não pode achar que na hora que ele coloca na mão de um terceiro o resíduo, deixou de existir a sua responsabilidade. Não. A responsabilidade é do gerador. A forma como esse gerador, seja uma empresa, seja uma pessoa física, vai dar a destinação correta, é problema deste gerador. Agora, é preciso que os órgãos fiscalizadores fiscalizem bem e apliquem as penalidades de uma forma correta. Só desta forma nós vamos melhorar a consciência da sociedade no que concerne à destinação dos resíduos. Ô Gonzaga, tem alguma forma, eu sei que vocês no Instituto Valoriza, vocês preparam profissionais para esse setor. Eu estou preocupado, além dos profissionais, estou preocupado com uma nova geração, aquela que vai entender que o lixo tem que ser tratado de maneira séria. Isso tem que ser tema de pauta escolar? Isso precisa ser tratado não só dentro de casa, mas também no ensino das crianças? Hoje já há, em alguns currículos, em alguns estados do Brasil, matéria ligada à consciência ambiental. Eu tenho netos, por exemplo, que estudam em São Paulo, que eles trazem para o avô algum tipo de aprendizado que essas escolas oferecem na questão do lixo. Agora, nós precisamos de evoluir muito.
é necessário que o governo assuma este papel, coloque disciplinas regulares nas escolas, para que essa geração que vem crescendo e que amanhã será a gestora do país, ela possa compreender de uma forma definitiva que ela faz parte do sistema e ela precisa, não só como geradora, mas também como elemento da sociedade, de participar desse esforço coletivo, que é fazer uma boa gestão de resíduos sólidos no Brasil. Só para ter uma ideia, nós temos uma comparação. Portugal, por exemplo, na comunidade, foi um dos últimos países, mas Portugal, nós, em relação a Portugal hoje, estamos, se compararmos serviço de coleta, transporte, destinação, eu diria que estamos pelo menos uns 40% inferiores aos portugueses. Ô Gonzaga, pergunta aqui do nosso ouvinte Felipe, lá de Tapicirica da Serra, que pode ser uma dúvida de outras pessoas a respeito do trato do lixo. Qual a dificuldade de incinerar o lixo coletado para ser transformado em energia elétrica ou similar? O processo de incinerar o lixo de que forma é tratado ou pode ser feito e quem faz? Veja, não precisa necessariamente de ser só incineração. Hoje nós já temos, na cidade de São Paulo mesmo, nós temos a produção de biogás nos aterros sanitários. Aterros sanitários, quando eu me refiro, eu estou me referindo a uma obra de engenharia, que tem todo o tratamento adequado para receber os resíduos. Tem drenagem, tem captação de gás. Este gás, por exemplo, ele é transformado, é o biogás, metano, e este metano hoje está sendo utilizado agora acaba de acontecer a apresentação de algumas carretas que destinam o lixo dos pontos de transbordo até os aterros sanitários. Essas carretas são movidas a metano produzido nos nossos aterros. Agora, a questão da queima, não há nada contra a queima. Incineração hoje, a tecnologia é tão avançada que eu diria, sem nenhum exagero, que os gases são muito bem tratados e nós não temos nenhum problema com essa incineração. Por exemplo, na França, quando você sai do aeroporto Charles de Gaulle em direção à cidade de Paris, você dá de cara com uma torre. Aquela torre é uma chaminé onde existe um incinerador. Então, você pode usar as várias tecnologias e essas tecnologias podem ser aproveitadas na queima, no tratamento dos resíduos, e este tratamento de resíduos pode ser transformado em várias outras situações que beneficiam. Por exemplo, nós temos o CDR, que é o combustível derivado do resíduo, que substitui de uma maneira muito positiva o carvão nas indústrias cimenteiras. Ele é muito mais barato e traz um benefício para as cimenteiras. Ao invés de estar usando um carvão, vai usar o CDR. E existem outras tecnologias também de aproveitamento dos resíduos e de transformação dos resíduos em energia elétrica. Ô Gonzaga, seria um absurdo, daria para a gente conversar horas aqui sobre esse assunto e a gente vai ter que marcar outros encontros aqui para estender um pouco mais esse papo, mas só para a gente encerrar eu queria te perguntar, dizem que tem muita prefeitura que não gosta de fazer obra de saneamento e também governos de estado não gostam de fazer obra de saneamento, porque tem muito político antigo que entende que obra de saneamento vai por baixo da terra e o cidadão não vê. Só na hora que chega ali o descarte correto do esgoto ou água potável é que ele começa a perceber, mas isso demora muito tempo e não dá muito voto a curto prazo. O trato do lixo, o governante tem vergonha de lidar com ele ou de falar sobre ele abertamente, sobre essa importância e a necessidade de se ter lugares para dar destinação? Tem medo de falar disso? Eu acho que ele deveria ter vergonha, sinceramente, de não fazer. Como, de fato, nós somos 5.570 municípios no Brasil. E se eu acabo de falar que nós temos aproximadamente 2.800, 3.000 lixões no Brasil, nós estamos falando que nós temos mais da metade do país que não trata o lixo adequadamente.
Aí a pergunta que se deve fazer à sociedade é o seguinte: você está satisfeito em ficar vendo o seu lixo na esquina, na porta da sua casa, perto da praça pública, ou você quer que este lixo seja bem tratado para que você possa viver em um ambiente sustentável, com beleza e não com aquela feiura, me permitam o termo, que é você ver uma montanha de lixo. Você se lembra, há pouco tempo, da cidade italiana de Nápoles, quando as ruas foram infestadas pelo lixo por uma paralisação que não pode e não deve acontecer. Agora, acontece por quê? Porque, às vezes, o administrador da cidade, que tem esta obrigação fundamental, conforme a Constituição, não trata o assunto como deve. Então, este é o maior problema. É fazer com que a sociedade também entenda que, ao eleger o seu chefe do executivo, cobre. Ela não pode votar e dizer assim, cumpri a minha obrigação. A obrigação da sociedade começa e termina no último dia do mandato do prefeito. As coisas que não estão corretas, essa mesma sociedade deve cobrar. E o prefeito não gosta mesmo de tratar do lixo, porque parece que é um assunto que não cheira bem. Luiz Gonzaga Alves Pereira, vice-presidente do Instituto Valoriza Resíduos. Para muita gente é só o Gonzaga. Gonzaga, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Em breve a gente conversa de novo para ampliar esse assunto, tá bom? Obrigado a você. Queria um minuto mais, só para dizer ao nosso Cláudio Zaidan, enviar um grande abraço a ele. Eu também sou de Uberaba, eu fui colega do pai de Cláudio Zaidan. Olha! E eu quero mandar aqui um grande abraço para ele. Vou te contar uma coisinha rápida. Meu nome é Luiz Gonzaga. Tinha um outro narrador lá em Uberaba com o nome de Luiz Gonzaga. E Cláudio foi meu nome radiofônico, vamos dizer assim. Luiz Cláudio, ao invés de Luiz Gonzaga. É mesmo? É verdade. E foi baseado no nosso Cláudio Zaidan. Puxa vida, o Zaidan vai adorar. Eu vou separar esse trecho do nosso papo aqui, vou mandar para ele que tá de folga, mas vai gostar de saber, viu? Um grande abraço a você, muito obrigado e sempre à disposição. Valeu, um abraço. Luiz Gonzaga Alves Pereira, vice-presidente do Instituto Valoriza Resíduos, conversou com a gente aqui.